Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros DF. Bom, e hoje estamos aqui para falar de um assunto sério, que se trata da reportagem aí que passou recentemente no programa Fantástico, né? Nós vamos responder um pouquinho alguns pontos ali da reportagem, alguns pontos até mesmo com o que eles falaram na reportagem, né? Então vamos usar os próprios argumentos deles para responder a própria reportagem, né? Eu estou aqui com uma colinha, tá? Porque é muita coisa, então para mim conseguir lembrar de tudo eu tive que anotar aqui para ficar mais fácil também. E estou com o meu arguilho aceso, porque na maioria das vezes quando a gente vai gravar um assunto mais sério a gente costuma fazer sem o arguilho, né, como se o arguilho tirasse um pouquinho da seriedade do assunto ou do respeito, né? Eu acho que isso não tem nada a ver. Então, em diversos momentos, aqui em casa, pelo menos, quando a gente foi tratar de algum assunto sério, ou até mesmo se for comemorar uma festa de aniversário, ano novo, ou sentar todo mundo numa mesa para conversar sobre um assunto sério, o arguilho sempre esteve presente. Então, não acho que o fato de eu estar aqui com o meu arguilho vai diminuir um pouquinho da seriedade do assunto que nós vamos conversar aqui agora. Bom, e vale lembrar também que os pontos que eu vou debater aqui estão de acordo ali com a linha do tempo da reportagem, certo? Então nós vamos começar pelos primeiros assuntos ali da reportagem e vamos caminhando junto ali com os temas da reportagem. Então se você ainda não assistiu ao vídeo, né, eu sugiro que você assista ou antes ou depois deste vídeo aqui para você poder se situar ali, se entender do que eu estou falando, certo? E para quem não assistiu, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá lá do Instagram da Ru Coelho, que ela postou aí a reportagem completa lá no Instagram dela. Então se você não conferiu, não está encontrando, vai ter um link aqui na descrição do vídeo completo dessa reportagem do Fantástico, fechou? Bom, um dos primeiros pontos ali que foram colocados na reportagem foi o seguinte ponto. Durante o ano de 2020, mesmo sendo um ano de pandemia, foram abertas aí mais de 1.600 tabacarias no estado de São Paulo, né? Mas não tem como a gente saber se isso é muito ou se isso é pouco, porque eles não colocaram na reportagem quantas farmácias abriram, né? Quantas lojas, quantos restaurantes abriram. Então não tem como a gente ter uma média se isso foi muito ou foi pouco. E também não foi colocado quantas fecharam, né? Porque muitas tabacarias com certeza fecharam com a crise aí, né? Da pandemia de Covid aí. E também tem o fato de, cara, tá abrindo mais tabacaria, essas pessoas estão pagando os impostos, né, para poder estar funcionando, ou seja, o governo acaba ganhando e também gera mais empregos, né? Então não considero que isso seja um ponto negativo. O segundo ponto que foi colocado em questão na reportagem foi a questão de 65% das baladas que foram fechadas em São Paulo eram em tabacarias, né? Porque em São Paulo a galera costuma chamar tabacaria, que em Brasília a gente costuma chamar de lounge, né? Um espaço onde você vai que tem música, tem arguilho para alugar, bebida, enfim. Então 65% das baladas aí que a gente considera clandestina, né? Quando se tem um isolamento social. Então, cara, isso aí não cabe, não tem culpa, a culpa não é do arguilho, né? A culpa é da consciência das pessoas que foram, né, essas baladas durante um período de isolamento social. A culpa é do próprio dono, também do estabelecimento que permitiu uma lotação acima do recomendado, né, pelo Ministério da Saúde, e também não respeitou ali as medidas de prevenção e de distanciamento social, né? Então, assim, não tem como falar que isso é culpa do arguilho, porque não foi o arguilho que falou para a pessoa, vai lá e aglomera, né? Isso é uma questão social, poderia ter sido uma balada que não tem arguilho, né? Pode ter sido uma festa de gente rica, ou se não um baile funk, enfim, pode ter sido qualquer outro tipo de festa, né, que estava aglomerando pessoas. O arguilho era só um dos componentes ali, assim como o tema deste ícone aqui, deste ponto, poderia ter sido alterado facilmente para culpa da bebida, né? Então a bebida fez com que as pessoas se aglomerassem, né? 65% das baladas que foram fechadas tinham bebidas alcoólicas. Poderia ter sido isso também. Então nesse ponto aí eu acho que foi um pouquinho de viagem, né? Porque não tem como colocar isso como culpa do arguilho, é muito mais uma questão de consciência social. O próximo ponto que foi colocado aí na reportagem foi a questão que a pessoa que faz o uso aí do arguilho tem contato com o alcatrão, né? Devido
ao carvão ali de todo o processo de cozimento, tá? Eles falam que queima a essência, mas na verdade a gente cozinha a essência, porque no final a folha de tabaco ainda está ali no roche, ela não sumiu, ela só ressecou, né? E você ali acabou consumindo o que foi ali evaporado, né? O que foi cozido ali dos flavorizantes, né? Da glicerina, e consumiu aquilo, mas a folha em si do tabaco continua ali no roche. E eles colocaram que quem utiliza aí o arguile tem contato com alcatrão, nicotina e monóxido de carbono, né? Que é exatamente a fumaça do arguile. E a nicotina, né, que é um elemento natural aí do tabaco, não tem como extrair aí a nicotina do tabaco porque já vem nele, né, natural da folha de tabaco. Então se encontra em qualquer outro produto que tenha o tabaco no meio, né, a folha de tabaco no meio. Isso vale ressaltar. Em nenhum momento nenhum influenciador do mundo do arguile falou ou vai falar que arguile faz bem, né? A gente sempre ressalta que é sim prejudicial à saúde. Se você não puder fumar, não fume, né? Se você quiser fumar, mas ainda não começou a fumar arguile, não comece, né? A gente nunca vai indicar, nunca vai induzir uma pessoa a fumar arguile. A gente indica mesmo é que não fume nada. Esse é o ideal. Mas vale ressaltar também que no cigarro a gente encontra 4.700 substâncias tóxicas, e a comunidade aí, que não é bem uma comunidade, mas os usuários de cigarros, né, são bem maiores assim do que os usuários de arguile. Então já tem muito mais gente que usa cigarro e a gente vê pouquíssimas campanhas aí de prevenção ou de combate aí ao uso do cigarro, né? Então assim, toda e qualquer substância que seja ligada ao tabagismo é prejudicial à saúde, tá? A única coisa que pode entrar no seu pulmão assim para você ter uma vida saudável é o oxigênio. Fora isso, qualquer coisa que você colocar ali vai estar sim prejudicando a sua saúde, podendo se agravar sim em problemas mais graves no futuro, tá? Então não recomendamos que fumem, mas fica aí um ponto a se colocar. Bom, o próximo ponto que foi colocado aqui na entrevista aí do Fantástico, na matéria do Fantástico também, foi a questão que a fumaça do arguile equivale de 100 a 200 cigarros, né? Então já aumentou um pouquinho, porque antigamente era só 100, agora já estão colocando até 200, né? De acordo com a pesquisa e um estudo, né, publicado no site oficial da Anvisa, né, vou até deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir. É um estudo concreto, né, um estudo aí correto, de acordo com várias universidades dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, até mesmo de Beirute, no Líbano, né? O cigarro ele produz cerca de 530 ml de fumaça, né, usando aí essa medida, e o arguile ele vai produzir aí 90 litros de fumaça aí que vão ser ingeridos durante uma sessão ou um cigarro, né? Então nesse quesito realmente o arguile faz mais fumaça, mas o fato ali de ter mais fumaça, né, do arguile produzir mais fumaça não significa que ele é mais prejudicial, tá? Porque o cigarro ali você incinera o cigarro, né? Você queima ali, faz a combustão direta do tabaco e de todas as 4.700 substâncias tóxicas e coloca para dentro do seu organismo. Aqui você apenas cozinha o tabaco, né? Então assim, não é que não faz mal, mas essa questão de comparar o volume de fumaça não significa ali o nível de ser prejudicial, né? Então não é porque faz mais fumaça que é mais prejudicial. É uma fumaça muito mais pura, não faz bem, tá? Vale lembrar que em nenhum momento eu vou falar aqui que faz bem, realmente não faz bem, é prejudicial, mas é uma fumaça mais pura, tá? Não tem aquele peso todo, né? Aquela nicotina, aquele alcatrão inteiro e todas as outras substâncias que tem ali na fumaça do cigarro, né? É mais ali, vai ter mais glicerina, né? Vai ter o mel ali, que na maioria das vezes é vegetal. Então, ele sim faz mais fumaça, mas não é mais prejudicial que o cigarro, que é o que eles gostam de martelar bastante, né? Que o arguile equivale a 100, 200 cigarros. Mas é sempre em volume de fumaça e não em questão de ser prejudicial, até porque se alguém fumar 100 cigarros em uma hora, eu tenho minhas dúvidas se a pessoa fica viva depois dessa uma hora. Outro ponto que foi dito aí na reportagem foi que o arguile, né, pode gerar aí, pode causar a pessoa bronquite crônica, câncer de pulmão, doença coronariana e câncer de boca, né? Só que eles colocaram ali o arguile. Na verdade, essas doenças ali podem ser adquiridas por meio de qualquer ato tabagista, ou seja, qualquer coisa que você fumar que tenha tabaco
pode trazer esse tipo de doença, né? Porque realmente é o que eu disse, se você não estiver colocando oxigênio, qualquer outra coisa que você colocar para dentro do seu pulmão, pode sim estar trazendo algum tipo de malefício aí para a sua saúde. Por isso que a gente fala que sim, é prejudicial à saúde, a argilha é prejudicial à saúde e qualquer ato tabagista é prejudicial à saúde, tá? Mas como eles colocaram na reportagem, deu a entender que só o argile traz esse tipo de doença, quanto na verdade não. O cigarro, o charuto, o cachimbo, né, qualquer outro tipo de ato tabagista pode trazer esse tipo de doença. Além da gente falar ali que o argile é prejudicial à saúde, a gente indica sempre, né, pelo menos eu tento indicar sempre, você higienizar muito bem o seu narguilé, sempre higienize, utilize piteira higiênica, tá? Porque assim, a gente indica que seja de uso individual, né? Quando começou a pandemia, a gente começou a se conscientizar mais sobre isso, mas mesmo depois da pandemia, eu acho que agora o hábito correto é utilizar o narguilé de forma individual e não compartilhar. Mas se você tem o hábito de compartilhar aí, seja na sua casa, com a sua família ou alguns amigos, sem aglomerar, é claro, a piteira higiênica pode impedir aí uma herpes, né, ou algum tipo de hepatite, alguma coisa que seja transmissível com a saliva ali de lábio para lábio, certo? Então utilize a piteira higiênica, higienize bem o seu narguilé e tente fazer com que seja de uso individual. Bom, e neste ponto que nós vamos começar aqui do nosso vídeo, para você se situar aí, é o ponto que eles começam a falar da história da menina que teve aspergilose no pulmão, certo? Que é um fungo. Então, eu dei uma pesquisada aqui rápida, né, na internet e achei uma matéria muito legal, tá, de um site aí que é de uma organização que se chama aí a Associação Brasileira de Asmáticos, tá? É um site oficial, então tem ali até o .org, né, que é de um órgão aí governamental. Então é um texto aí realmente que pode ser levado em consideração como algo que é certo, né? E eu vou ler um pouquinho aqui para vocês deste texto, porque eu achei muito interessante falar um pouquinho sobre essa doença aí que a menina teve, né, que ela passou. Vou ler aqui. Aspergilose é uma infecção causada por um fungo chamado Aspergillus. O Aspergillus cresce no chão, em plantas e material em decomposição. Também é encontrado na poeira doméstica, tapetes, dutos de aquecimento e ar-condicionado, em alguns alimentos, incluindo peixe desidratado e maconha. O Aspergillus entra no corpo quando esporos do fungo, como sementes, são inalados. Se o seu sistema imunológico é normal, a infecção será contida e provavelmente nunca causará uma doença. Porém, um sistema imunológico fraco ou uma doença pulmonar crônica permite que o Aspergillus cresça, invada os pulmões e possa se espalhar por todo o corpo. Bom, então como podemos ver aqui, segundo essa matéria que a gente leu, ele falou aqui que o sistema imunológico tem que estar fraco para que o Aspergillus, o fungo Aspergillus, possa se instalar ali no seu organismo. Fora isso, o seu próprio organismo consegue combater esse tipo de fungo. Ou seja, ela já estava debilitada em questão de imunidade, certo? A imunidade dela já estava baixa para com que esse fungo pudesse fazer algo. E outra, em todo ponto da reportagem foi dito que pode ter sido o argile, né? Não tem como afirmar que foi o argile, a menos que chegasse e perguntasse para o fungo de onde é que ele veio. Não tem como fazer isso, não tem como afirmar que é do argile. E como foi dito aqui, né, pode crescer em chão, plantas, material em decomposição. Quando você vê aquele pão ali que está com aquele fungo, né, tá estragado, aquele requeijão, isso tudo é fungo, né? Pode ser encontrado também poeira doméstica, né, ou seja, um ambiente sujo, aí dutos de aquecimento e ar-condicionado, seja um ar-condicionado de um ônibus, de um carro, de uma casa, né, tudo isso pode conter esse fungo em alguns alimentos, né, até mesmo em peixe desidratado e também aí na maconha, né? Então são vários pontos que podem ter vindo esse fungo. Em todo momento ficou bem claro que pode ter sido o argile, mas não foi afirmado por algum médico que foi o argile, certo? Quem afirmou isso foi apenas
a repórter, não saiu da boca de um médico que foi o arguilho. Pode ter sido, não significa que foi. Em seguida também, né, a jovem que passou aí por esse problema, né, ela contou na reportagem que tinha 19 anos e já fumava há mais de 3 anos. Ou seja, pelos nossos cálculos aqui, ela começou com o uso do arguilho menor de idade, certo? Então aí nós já vemos uma quebra de lei, certo? Porque o arguilho ele é destinado somente para maiores de 18 anos de idade. Isso não é o que estou falando, não é o Armand que estou falando, é a lei que estabelece isso, é o Ministério da Saúde. Todos esses órgãos indicam que você tenha contato com qualquer tipo de ato tabagista apenas depois da sua maioridade, após os 18 anos. E por que eles falam isso? Porque antes dos 18 anos seu organismo ainda está em desenvolvimento, então não é certo você colocar nenhum tipo de fumo, bebida alcoólica, nem qualquer outra substância prejudicial nesse tempo em que seu organismo está se desenvolvendo, né? Então ela ainda não estava na fase adulta quando ela começou com o uso do arguilho, né? E vale ressaltar também nesse ponto uma atenção para os pais, né? Pais e mães aí, porque cabe a eles, né, monitorar ali para onde é que meu filho está indo, com quem que meu filho está andando, o que que eles fazem nessas festas, eles estão fumando, eles estão bebendo bebida alcoólica, né? Tem que ter um monitoramento quando o filho é menor de idade, você tem que saber o que que seu filho está fazendo. Então faltou um pouquinho de monitoramento dos pais da menina aí, de saber o que que a filha estava fazendo, né? E também o próprio cuidado próprio dela mesmo prezar pela saúde dela, porque não estava prezando. Então provavelmente se ela estava na festa não estava fazendo uso só do arguilho. Aqui a gente não pode afirmar nada, não posso julgar nada, mas é muito crítico assim de se falar, né? Deveria ter mais atenção dos pais e ficou bem claro na reportagem que ela começou a utilizar menor de idade um produto que é somente para maiores de 18 anos. Em seguida também foi dito na reportagem que a jovem, né, ela afirmou que sofreu aí de tuberculose. A tuberculose é uma doença pulmonar, né, que ela tem um tratamento muito pesado, né, são coquetéis de remédios ali que causam vários efeitos colaterais. É um tratamento bem intenso, muito duradouro ali, né, chega a durar até 6 meses um tratamento de tuberculose. Então não foi dito na reportagem se ela conseguiu completar esse tratamento, né, também não consegui achar essa informação na internet. Porém, mesmo se ela tivesse completado o tratamento da tuberculose, que é uma doença pulmonar, o indicado aqui em todos os sites relacionados a site de saúde, essas coisas que eu encontrei na internet, o indicado é após sofrer tuberculose, a pessoa que sofreu não pode ter contato nem ativamente nem passivamente com nenhum tipo de tabagismo, né? Não pode fumar arguilho nem ativamente nem passivamente, ou seja, se tiver uma pessoa perto fumando, ela já não poderia estar perto. Isso para o resto da vida, não é só durante o tratamento para se recompor ali, se recuperar da tuberculose, é para toda a vida, né? Não poderia mais ter contato com nada, com cigarro, com charuto, com cachimbo, com vape, com arguilho, com nada. Esse é o indicado. Então, ela sofreu de tuberculose e em seguida ela voltou a fumar. Isso é assim, isso me deixou de cara, porque, mano, você já teve um problema respiratório, então cadê não sei se é a autoestima a palavra certa, mas o cuidado pessoal de prezar pela saúde, ela não teve muito, porque ela passou por uma doença onde deve ter sido dito, né, que, cara, você não pode fumar, e mesmo assim ela quebrou isso e voltou a fumar, né? Então, assim, volto novamente a dizer, tinha que ter um puxão de orelha maior dos responsáveis, ela tinha que se monitorar melhor, prezar mais pela saúde dela, porque é muito claro que quem sofre de qualquer problema respiratório não pode ter contato com nenhum ato tabagista, nenhum tipo de fumo, seja eletrônico, seja o arguilho, seja o cigarro, seja o cachimbo, não pode fumar, entendeu? Você tem que prezar pela sua saúde e pela sua vida. Então esse é um ponto que vale muito a pena ressaltar, que ela tinha sofrido de tuberculose antes de ter esse problema do fungo no pulmão. Bom, o próximo ponto que foi dito aí na reportagem foi que a tuberculose deixou uma sequela no pulmão da garota, né? Deixou um buraco no pulmão dela. E foi exatamente ali que o fungo se instalou, nesse buraco que havia
deixado aí, né, que a tuberculose deixou de sequela no pulmão dela um buraco e o fungo se instalou exatamente naquele buraco, lembrando, já levando em consideração que ela estava com a imunidade baixa, porque fora isso o nosso organismo consegue combater esse tipo de fungo que é super normal aí no dia a dia, como vocês viram, alimento, terra, tapete, ar-condicionado. Então é um fungo normal e ela estava com sequela, né? Ele se hospedou exatamente na sequela, cara. Assim, essa menina ela tem que agradecer muito, né? Porque se talvez ela fosse um pouquinho mais velha, eu não sei se o fim teria sido o mesmo, né? Então ela tem que agradecer muito que ela ainda é uma pessoa jovem e conseguiu se recuperar, porque foi um baita de um pesadelo. Mas vale lembrar que ela estava com sequela e ainda assim voltou a fazer uso do arguile, né? Ou de qualquer outra coisa que seja relacionada ao tabaco, não poderia mais utilizar. Então cara, tem que prezar pela saúde, a gente tem que prezar pela nossa saúde. Isso não é algo que eu deveria contar, é algo que todo mundo deveria ter um pouco de noção de vida ali, de cuidar da própria saúde, né? Então por isso que a gente sempre diz, cara, arguile não é recomendado para menores de 18 anos. O uso do arguile é sim prejudicial à saúde, né? Se você vai fumar, se você vai começar a fumar, cara, evita, tenta não fumar, tenta não começar a fumar nada, né? Que se você não fumar nada é muito melhor, né? Mas se você já é fumante de arguile, então, cara, tenha moderação e tenha ciência que alguma dessas doenças pode acontecer com você, para você fazer o uso moderado aí do arguile. Porque eu separei alguns exemplos aqui, né, que são bem legais de se comentar, porque o açúcar em excesso, ele vai te causar aí provavelmente uma diabetes. O sal em excesso pode te causar uma pressão alta. A água em excesso pode te causar um sangue ralo e também a bebida alcoólica em excesso pode te causar uma cirrose e até mesmo o estresse em excesso pode te causar uma úlcera. Então nós conseguimos ter um exemplo claro de que tudo em excesso faz mal, certo? Seja o arguile ou seja qualquer outro ponto da sua vida, né? Muito de um alimento, muito de um fast food, muito de uma bebida, muito açúcar, muita farinha, muito sal, tudo em excesso faz mal para a nossa vida, né? Isso a gente tem que ter consciência sempre. Então use de forma moderada tudo tem a moderação, tudo tem que ter moderação para que a gente possa ter uma vida equilibrada. E também um último ponto aqui que vale ressaltar da reportagem é que um médico falou que o arguile é a porta de entrada para o tabagismo convencional, né, como o cigarro, foi o principal exemplo. Cara, eu sinceramente isso aqui eu acho que é muito de pessoa para pessoa, mas eu nunca vi ninguém sair do arguile para o cigarro, né, eu já vi ao contrário. Ainda assim considero que o arguile é bem menos prejudicial do que o cigarro. Então isso aqui eu acho que eu descarto porque realmente não temos exemplos, né? Foi mais uma forma de tentar assustar ali as pessoas que estão assistindo, que na maioria das vezes são pessoas que não têm muito conhecimento sobre a nossa cultura, né? Sobre o nosso lazer e o nosso hobby. Então a gente finalizou aqui, né, a nossa crítica. Essa era a crítica que eu tinha para fazer, não trouxe muitos dados técnicos sobre fungos, sobre a doença, sobre tudo muito técnico, porque se você quiser esse tipo de conteúdo, né, futuramente eu vou trazer aqui um biomédico, né, especializado em fungos para nos explicar melhor como que o fungo pode se hospedar no arguile, explicar um pouco mais sobre a higiene do arguile também. Isso tudo eu vou deixar para outro vídeo, mas você também pode conferir um vídeo sensacional que o meu amigo Major fez, tá? Vai estar aqui no link da descrição e o card passando. Ele falou muito a fundo sobre esse fungo, né, sobre como ele é, onde ele pode surgir, como ele pode se hospedar, como fazer para evitar. Então ele trouxe um vídeo com informações bem mais técnicas, né? Que o que eu tentei fazer foi mais um bate-papo para você poder ter argumentos para se defender quando alguém comentar com vocês aí sobre essa reportagem. E também lá no canal do Du, né, tem vários conteúdos muito legais sobre arguile versus cigarro, sobre higienização de arguile, e também todos muito completos com muita informação técnica, né? O Du e o Major e o Saka, todos eles têm vídeos muito bons. Eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo. Também vai ter vários cards aqui de vários vídeos que podem ser úteis aí para vocês após o término desse vídeo aqui, tá? Então se puder, se tiver com tempo, confira mais vídeos aí sobre o assunto que eu vou deixar recomendado. Em breve eu trago um biomédico aqui para a gente poder conversar mais sobre fungo e higiene do arguile, tá bom?
Mas para finalizar aqui, eu quero deixar mensagens curtas, breves e rápidas. Primeiro, arguile para maior de 18 anos. Arguile faz mal sim à saúde, tá? Em nenhum momento eu vou falar que faz bem à saúde. É para maior de 18 anos. Limpe o seu arguile corretamente, tá bom? Todo com água e com sabão, tá? Então com uma escova, você tem que ter acesso ali a todo o seu arguile com uma escova. Coloca detergente ali, lave bem o seu arguile, mantenha ele sempre bem higienizado de seção para seção, certo? Então nunca utilize o seu arguile sujo, porque isso é um exemplo, né, de uma falta de higiene. Então tenha cuidado com o seu arguile, mantenha sempre higienizado. Se possível, utilize ele de forma individual. Vamos evitar o compartilhamento de arguile. Utilize piteira higiênica caso for compartilhar, certo? E não aglomere, fume em casa, utilize seu arguile em casa. E o mais importante, moderação, tá? Para toda a sua vida, não é só para o arguile, tem que ter moderação. Então modere no arguile, modere no açúcar, modere no sal, modere no estresse, tudo, tá bom? Tenha moderação na sua vida para você ter uma vida equilibrada. E o mais importante, que não deve partir de mim, mas sim de vocês e também dos responsáveis de vocês. Cara, preze pela saúde, tá? Preze pela saúde, porque uma hora tudo que a gente está usando em excesso agora, uma hora essa conta chega. Então vamos ter moderação, vamos ter cuidado com a nossa saúde, fechou? E fica aqui o meu repleto pensamento, né? Espero que vocês possam concordar comigo aí. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários, porque essa reportagem foi um ataque assim grandioso ao arguile, né, com vários dados ali que realmente a culpa não foi do arguile, foi muito mais uma falta de consciência ali das pessoas, né, uma falta de bom senso das pessoas. Então não é culpa do arguile, porque o arguile em momento nenhum ele vai chegar armado ali na sua casa e pedir para você fumar ele, tá? Vai com consciência, moderação, higienize, use sozinho. E lembre-se, é para maior de 18 anos e sim, faz mal à saúde, tá bom? Era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês, tamo junto e até o próximo vídeo.